Desculpa para vocês, um bom dia aí para todo mundo que estiver chegando na live e quem for assistir o vídeo aqui nessa hora de almoço, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Eu deixei aqui um ponto para a gente começar essa discussão, esse debate, sobre a opinião do Piperno na Jovem Pan. Eu queria que vocês escutassem com atenção isso daqui, para a gente debater o que o Evair ontem, né? Quem é o Evair, né? Hein, Abel? Quem é o Evair? Jogou pouco? Entende pouco da função? Porque, de repente, se eu pedir o 9, são os gritos de fora, os ruídos de fora. E do Evair? É ruídos de fora? Quando ele fala da importância de um camisa 9 para o Palmeiras? Pena que o pessoal da imprensa não pensa igual, né? Os palmeirenses da imprensa. Piperno pela Jovem Pan, escutem com atenção. E aí eu quero trazer um argumento só de resposta. Presta atenção. Aonde para o Piperno é razoável esse camisa 9 chegar. Se liga. Eu sou o Alcaraz, né? Milhões de dólares. Você é um sujeito que jogou muita bola. Você sabe que um time tem que ser balanceado. Então nós estamos exigindo, o torcedor do Palmeiras de 2024 exigia do centroavante que ele resolvesse muitos jogos. E eu tenho algumas queixas em relação ao Flamengo. A exigência é desde Luiz Adriano. O Luiz Adriano chegou... Mas não é de 24, não. É de 23, de 22, de 21, de 20, de 19, 18, de 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. O Palmeiras, ele historicamente, ele tem dificuldade de ter um grande camisa 9, né? Claro que depois do Evair tivemos alguns, Alex Mineiro, Barcos, mas ainda assim faltou. O Jesus cobriu isso um pouco em 15. Aí depois a gente teve o Barrios, que foi mais ou menos, e a gente é histórico isso, não é de 24 não, é mais, mas olha o argumento de quando chegar esse camisa 9, se liga. Claro que eu acho um jogador de bom nível, mas enfim, jogando num time manco, qual foi a jogada, qual foi o momento em que, por exemplo, o lado esquerdo do Palmeiras criou alguma coisa pro Ontem, eu não sei se ele assistiu o jogo com atenção, o lado esquerdo criou mais que o lado direito ontem, o lado esquerdo criou mais que o lado direito. Bem mais. Ontem. Eu não sei se ele viu o jogo, mas ontem criou mais do lado esquerdo. Mas não é realmente... Falta um ponto esquerda também, para não parecer que só falta um 9. Ontem a gente criou mais do lado esquerdo. Mas é normal que o time fique penso e manco ao lado direito. Pobre coitado do centroavante que jogou Vanderlan, Caio Paulista, Felipe Anderson, Lázaro, essa turma toda. Como é que um centroavante vai resolver a vida se ele sabe que já não pode contar com um lado do time? Aí do outro, o Palmeiras tem um jogador genial, só que o adversário não é bobo e carrega a marcação por lá. Então vai ficar mais difícil. E o Flaco, de fato, ele tem que talvez ir para um divã e tal. Vai lá, Flaco, você é um jogador de bom nível e tal, né? Mas assim, centroavante precisa chutar de bico, precisa dar carrinho. Né? Então faltou isso, realmente, né, essa imposição. Agora é um jogador de boa técnica, que foi prejudicado porque o time era um time manco. Mas aí você tem uma presidenta que ela administra o Palmeiras com as empresas dela, né? Mais ou menos, tem a paixão, tem a emoção, mas eu em algum momento, eu sou muito favorável a ela mesmo, porque se é comigo, eu vou chegar assim e vou falar assim, vem cá, mano, você me manda fazer o scout aí, você... Piperno, você é da comissão técnica, sou Pedro, treinador, você manda eu comprar a parada de 10 milhões e você não bota o cara para jogar, eu fico com uma burra da parada. Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar a conta e fico com uma burra da parada. Ela e os torcedores pedindo reforço. Parece que eu nunca contratei ninguém, que eu não fiz nada. E o Anderson Barros também, muito cobrado pelo torcedor. Muito mais cobrado ainda. Vocês vão ao mercado... E às vezes a palavra... Vocês vão ao mercado, eu faço o cheque, depois eu que fico sendo cobrado, porque você não bota os caras pra jogar. Eu quero perguntar pra turma da tinta que cobra muito o Anderson, tá bom, qual é o dirigente do futebol brasileiro? Nunca pintei muro e cobro o Anderson Barros. O Piperno, ele tem uma péssima mania, mano, de ficar falando que quem cobra o Anderson Barros é a turma da tinta. Tinta eu uso em casa para pintar a parede, entendeu? Para pintar teto, para pintar meu carro. Porque, sinceramente, eu sou um bom pintor, mas não para pichar muro. Minha mãe me deu muita educação e eu nunca fiz isso na rua, nunca. E eu não sou da turma da tinta. E entendo que o Anderson Barros é um problema sim dentro do Palmeiras, porque solução ele não é. Se a gente chegar assim, não, tudo bem, não é problema.
Ele não é problema. E eu também não sou da mancha. Então, assim, não sou da tinta, não sou da mancha, mas cobro sim o Anderson Barros e também não tenho nenhuma intenção política com isso. Porque parece que quem cobra o Anderson Barros é quem quer ser um conselheiro, quem pinta um muro. Calma aí, Piperno, calma aí. Nem todo mundo vai para esse caminho, não. Nem todo mundo, tá? Graças a Deus eu tenho muita educação, velho. Não só eu, quanto muitos aqui que me seguem também. Nem todo mundo deixa o seu trabalho para ir pintar muro, não, para ir pichar muro. A gente só entende que o cara não executa o trampo dele de diretor executivo. Ele não consegue fazer isso bem. E eu não sou marginal, para deixar isso bem claro. E muitos que me acompanham, que pedem a saída de Anderson Barros, também sequer acredito que nunca pichou um muro na vida. Então, para não marginalizar a nossa opinião também, né? Hoje que tem mais conquista que o Anderson. O Anderson. E com um detalhe também, dever dizer, o Palmeiras podia ter feito a maior contratação da história do futebol brasileiro se o Flamengo tivesse aceitado a proposta pelo Pedro. Isso. Palmeiras em 22, o Palmeiras tentou chegou a 21 milhões de euros. Ia ser uma contratação. O Flamengo, para mim, corretamente não vendeu para um co-irmão e o principal adversário em nível brasileiro e sul-americano. O Palmeiras chegou a fazer, e mesmo agora pelo Andreas, o Palmeiras estava disposto, ou estaria disposto a pagar mais do que deve. O Paulinho, cara. Paulinho é o jogador mais caro da história. Paulinho, o Facundo, que é muito jogador, não veio barato. Eu acho que o Paulinho joga demais. Também. Joga muito. Você vê que o caixa do Palmeiras tá equilibrado, mas eu acho que o Paulinho são muito caro, velho. 18 muito mais. Mais dois jogadores. Acho excelente o Paulinho, mas barato. Saiu muito caro. 18 milhões de euros. E você, outra coisa, você compra o atleta, quando você compra, o atleta tá inteiro e tal, o Paulinho tá se recuperando de lesão. Só volta no fim de abril. Você compra um jogador que vem lesionado ainda. Mas o jogador mais caro. Mas fez correto. Eu apostaria no Paulinho até pelo tipo de lesão. Não, eu tô falando assim, olha como é que é. O jogador mais caro da história é um jogador que você compra e não chega logo treinando e jogando. E tem logo você bota ele Mundial de Clubes, claro. Mas eu achei isso correto, Palmeiras. Eu achei que fez correto. Aí eu acho assim um absurdo, não estou falando da qualidade do Paulinho, mas você vê como é que estava organizada a parte financeira, porque quem vai ao mercado para comprar, vou reforçar meu time, mas eu vou comprar o cara mais caro da história do meu clube, ele só vai poder jogar daqui a 4 meses. Só no fim de abril. Não existe isso. Só no fim. Com o Mundial em junho e julho. Né? Por isso que eu acho que... Mas eu acho que está correto, tá? Eu acho que antes como o Paulinho ainda vai estrear, então eu acho injusto cobrar a direção, sendo que o jogador mais caro, que pode ser uma solução para, né, enfim, para essa vaga e tal, ainda nem estreou. Tá deixa o cara estrear primeiro, aí nós vamos avaliar. Ninguém tá criticando o Paulinho. Ninguém, cara. Ninguém. Desculpa aqui que eu tô editando o vídeo do Evair aqui. Ninguém tá criticando o Paulinho, cara. A gente tá pedindo. Ele vai trazer uma solução, presta atenção. Ninguém tá criticando o Paulinho. A gente tá criticando a falta de um 9. E o Paulinho, quando fizer essa função, nós temos que ter em mente que, assim como o Rony fez, não é a dele. E de repente, como 9, sem uma referência do lado, o Paulinho pode ter os piores números até aqui no Brasil. Porque não é a dele, ele vai fazer. Mas é importante dizer que não é a dele. Outra coisa, ele volta de lesão, já teve uma lesão grave na carreira. Quem garante que o Paulinho vai dar conta? Quem garante? Então um clube não pode fazer o seu planejamento perante eu acho que vai dar certo. E tem mais uma. Vamos lá, vamos seguir escutando aqui, só um minuto. E pedir o like de quem tá no YouTube, que é fundamental pro canal. O próprio Felipe Anderson, ele chega no meio da temporada, agora ele fez pré-temporada, ele chega no meio do ano, né? Do ano passado, vindo no campeonato, não teve umas férias legal. É um cara também que joga, pode chegar agora, vai descartar. Eu também acho que vai descartar o Felipe Anderson. Não, claro que não. Tem um monte de gente que tá falando, não, contratou errado, tem que trazer outro. O cara chega no meio da temporada, muito tempo fora do país. Vem agora não, agora chegou no começo, tá fazendo a pré-temporada, já tá conhecendo, se adaptando tudo de novo, então é uma coisa de louco. Quando o Felipe Anderson chegou, eu participei da entrevista coletiva, as perguntas eram: vai jogar na seleção brasileira? É o seu foco, o seu objetivo? Hoje, cara, se o Felipe Anderson entra no time do Palmeiras... Não, hoje ele... Tem gente que não quer. Tem gente que também é um exagero, a corneta básica, mas o Felipe hoje, por exemplo, é reserva do Palmeiras. Sim. E se ele falar... sempre São Paulinho. Sim. E se ele falar assim, normal. Mas como as coisas mudaram... E se ele falar assim, e se ele falar assim, ó, eu acho que não foi legal, não tô bem,
Eu quero voltar para a Europa. A Lazio vem aqui correndo Nápoles, time do mercado, vem tudo Aí o pegar. Juventus que estava tentando A levar. Roma, todo mundo vai querer levar. Fica aí, Felipe, agora falando sobre verdade. Isso é verdade. Fica aí, Felipe, por favor. Ó, o Abel Ferreira começou a entrevista coletiva e a gente daqui a pouquinho já vai ouvir o Abel, mas ele começou a entrevista coletiva, a gente estava falando da arbitragem, e o Abel reclamou de invasão no pênalti desperdiçado pelo Estevão. Invasão de jogador do Corinthians na área. Então, a gente vai daqui a pouquinho ouvir o técnico Abel Ferreira, Piperno, mas já começou a coletiva do Abel e ele começou dizendo que um jogador do Corinthians invadiu a área, um jogador do time invadiu a área no pênalti do Estevão. E pela regra a gente sabe que quando tem invasão assim tem que colocar o pênalti, né? Mas agora, vamos atrás das imagens, né? Vamos correr atrás das imagens. Tudo bem que tem um rebote, aí o zagueiro acaba passando, mas a princípio eu confesso que passei batido, posso ter errado. E é até em cima desse pênalti a reclamação do Abel Ferreira, o desabafo do Abel Ferreira contra a arbitragem após esse Palmeiras 1, Corinthians 1. Então eu já recebi aqui a aspa, ó. Não foi só o nosso time que errou. Teve alguém dentro de campo que errou feio. As imagens podem mostrar isso com clareza. As imagens estão muito claras. Se viram os lances pela mesma televisão que eu vi, porque se calhar vocês viram por outra televisão. Fecha aspas. Abel Ferreira sobre a invasão aí, ele cita uma invasão, né? Reclama de invasão no pênalti perdido por Estevão, né? E já saiu até uma informação agora do pessoal lá do UOL, os colegas que cobrem o Palmeiras vai entrar em contato com a Federação Paulista de Futebol para protestar contra a decisão do Rafael Claus, hein? Então não para por aí não, só na reclamação do Abel Ferreira, mas o Palmeiras vai entrar com uma reclamação em cima daquilo que falou o técnico Abel Ferreira sobre essa invasão no pênalti. E a gente depois pode até buscar a imagem para ver se de fato houve ou não uma invasão e a gente saber também a opinião dos nossos comentaristas, do Mauro Betting, do Flávio Piperno e do Vampeta. Mas é o que tá pegando aqui nesse momento e daqui a pouquinho, quem sabe, mais uma movimentação lá na Zona Mista com o Vitor Boni. Você vai participando, deixando seu like, mandando pra cá também a sua opinião através do chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Estamos ao vivo também pelo canal do YouTube Jovem Pan News. Bom, estamos aqui, Palmeiras 1, Corinthians também 1. Então tá rolando essa reclamação do Abel Ferreira contra a arbitragem do Rafael Claus. E até meteu essa aí, Mauro Betting. Se calhar vocês viram por outra televisão. Na minha transmissão, tava lá. Lembrando que a transmissão é assumida pela Federação Paulista de Futebol, que gera as imagens para todas as emissoras que transmitiram, no caso hoje, a Max e TNT. Eu confesso que eu mosquei, mas sempre... Tem uma opinião do Piperno, não sei se ela já rolou em tela aí, me ajuda aí se quem tá escutando, porque eu tava pegando aqui compensa mais pra gente que é a do Evair, que jogou na função. Mas basicamente o que o Piperno fala aqui? Que esse centroavante ele pode chegar até o meio do ano. Eu não sei se tá pra trás da onde eu coloquei, mas vocês encontram ó, nesse vídeo aqui, ó, tá? Então, em resumo, tá? A opinião do Piperno ela começa mais ou menos aqui, ó, tá? Você pode ir nesse vídeo aqui e procurar, depois que tem aqui ó, o repórter, vocês encontram aqui. Só que ele fala assim, que é razoável, por exemplo, o centroavante chegar no meio do ano. Cara, e por que não é razoável? Meu Deus, pessoal, a gente vai perder o Estevão, chega o centroavante, a gente vai falar, falta 2 pontas agora, um ponta direito e um ponta esquerda. Porque provavelmente na saída do Estevão, o Abel vai utilizar o Facundo na direita, tá? Já o Evair, pela TNT Sports, ele falou sobre a carência do camisa 9. Eu acabei de subir para as redes sociais isso daqui. Créditos para a TNT Sports aí. Anteriormente ao áudio, créditos para a Jovem Pan também, que eu acho que ajuda a gente a debater. E, cara, esse é o cara da função, filho. Se o clube não for escutar esse cara, ele vai escutar quem? Eu? O Piperno? Eu acho que o cara da função, ele sabe falar pra gente de uma forma curta e objetiva, que é o que falta para o Palmeiras. Lógico que falta o camisa 9 e a gente depois vai entrar no assunto do Firmino, tá? Que é um exemplo, não é para trás, só tem o Firmino no mundo? Não, tem outros, a gente já mostrou isso em várias lives. Vamos lá ver o que o Evair falou com o Rodrigo Fragoso e parabéns ao Fragoso que no momento certo ali... Opa, deixa eu pegar a opinião do especialista. Parabéns a ele aí que fez a pergunta correta e precisa e merece o destaque. Sim, centroavantaço da história do Palmeiras, tem história com o derby, fez o gol do dia da paixão palmeirense. E o torcedor tá falando assim, Palmeiras precisa contratar um 9, Palmeiras precisa buscar um camisa 9, sem um 9 o time não vai resolver. Conta pra mim, olhando pro time que o Abel tem montado, tem trabalhado, Palmeiras precisa contratar um camisa 9 ou dá pra jogar do jeito que tem jogado? Não, na minha opinião precisa porque, acredito eu, o Thales é um menino... novo, né, verde para a função, para o ano todo é muito difícil você contar com apenas ele, né? O Paulinho é machucado, né, e a gente não sabe como vai voltar. E o Palmeiras, na minha opinião, precisa sim ir no mercado e trazer assim. Isso é planejamento de time grande. É você ter a dúvida, não sabe como vai voltar. Não sabendo como vai voltar, a gente tem que depender do Lopes tomar whey protein, ganhar peso. Olha que absurdo, cara. Como que não precisa do 9? Ó, Roberto Firmino, pessoal, para vocês entenderem qual que é a função do diretor de futebol. Roberto Firmino está fora da lista do Al-Ahly para a Saudi Pro League. Até a próxima janela, o jogador só jogará a Champions Asiática. Deixa eu perguntar para vocês, não é o momento do diretor de futebol entrar em ação? É a mesma situação do Neymar, pessoal. A mesma situação do Neymar.
Aí, o que me chamou a atenção ontem é, não, olha só como a imprensa fala. Mercado da bola, alvo de clubes brasileiros, Roberto Firmino vai seguir na Arábia. O Neymar também ia. O Neymar também ia. Só que conseguiu o presidente do Santos, o pai dele, colocar ele no Santos. Vem falar pra mim que o Santos consegue trazer o Neymar, a gente não consegue trazer o Firmino, porque essas matérias aqui parecem assim, ó, não vai pedir Firmino, hein? Ele vai ficar na Arábia. Vai ficar por quê? Porque não tem convite, porque não tem projeto, porque não tem diretor de futebol, porque não tem gente capacitada pra conversar com o cara e trazer ele pro Palmeiras. Sabe qual que é o pior de tudo ainda, pessoal? Desculpa o meu tom aqui, mas é porque não dá. O pior de tudo é que o Abel ainda gosta do cara, ou seja, não tem desculpa nenhuma. O Abel me cita Roberto Firmino na entrevista para o Roda Viva, que ele deu lá atrás, falando a respeito de quais características de camisa 9 ele gosta e tem à disposição no elenco. Desde que a gente perdeu o Luiz Adriano, faz falta um cara assim. Faz falta, porque o Luiz Adriano ele passou a jogar mal, só que o Abel sabia usar o Luiz Adriano, tanto é que você pode ver que o Palmeiras sem centroavante, ele funciona melhor. Você pode ver que ele funciona melhor. E o Luiz Adriano não era um centroavante no Palmeiras. Cara, ele mais ficava fora da área. Ele puxava muito a defesa adversária. Ele atuava literalmente como segundo atacante em um falso 9. Era mais um falso 9. Era mais... É quase o que o Maurício tá fazendo do que propriamente o que o Lopes faz. Entenderam? Então, assim, até o Daverson, entendeu? Que o amigo aí falou que faz falta. Ele usava ele mais fora do que dentro da área. Tanto é que o Daverson recupera uma bola onde? Contra o Flamengo. O Daverson ajudava ali na marcação de saída de jogo e jogava muito fora da área. Não era um cara posicional dentro da área. E até no Atlético não foi também um cara posicional. É só a gente ver como é que foi o confronto contra o River Plate, como que atuou o Daverson. Isso que lá já tinha o Paulinho e o Hulk no time também. Então ele era um pouco mais um 9, mas saía muito. Agora, vem falar pra mim, ah, não, essas matérias aqui, Firmino vai seguir lá, tipo, meio que querendo dizer assim, ó, não vão atrás dele, né? Cara, pelo amor de Deus, é nessa hora que a gente separa diretor de futebol de verdade e quem só fica dando desculpinha pra não reforçar o elenco. Então, beleza, não dá o Firmino? Vamos esquentando um Vitor Roque, que alguém citou aí o Vitor Roque. Vamos tentando, né, conversar a respeito de outras possibilidades. Mas não, vamos empurrando o ano com a barriga, né, com a barriga. Vamos empurrando com a barriga o ano, né, com a barriga. Vamos empurrando. E aí fica igual ao ano passado. Fica igual ao ano passado. Pelo amor de Deus, precisa sim. E para mim o Evair, ele tá de parabéns aqui na declaração, porque muitos ex-jogadores são políticos. Eles não falam o que eles pensam de verdade. Eles falam para agradar ou a emissora ou para não ficar mal com a entrada dele dentro do clube. Então, parabéns ao cara da função que enxerga que falta sim um camisa 9, independente a Flaco Lopes. Falta um camisa 9. Deixe seu comentário aqui embaixo, rapaziada. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe a nossa transmissão aí que ajuda muito o canal. Tamo junto.